Ok, eu continuo sempre a dizer, aqui em África, um dos nossos grandes problemas que nós temos, a elite política, nós somos governados com os ideais eurocêntricos, ou comunista ou capitalista. São estruturas de poder que praticamente ditam o sistema político em África. Nós temos que fazer o reverso. Nós temos que implementar ideologia pan-africanista na arena política aqui em África. Repito, ideologias pan-africanistas. Então é isso que defende, certo? É exatamente isso que nós defendemos. Certo. Mas quando eu digo pan-africanista, não quer dizer que tem que ser só a base da cultura. Como as pessoas tendem a meter o panafricanismo só como cultura, certo, feitiço, tradicionalismo. Não. Estamos a falar em todos os setores, todas as faixas dos poderes. Temos que implementar o panafricanismo ou o africanismo, assim propriamente dito. Se é no sistema mediático, temos que implementar a África, o africanismo lá. Se é no sistema cultural, temos que implementar o panafricanismo. Se é no sistema dos direitos humanos, temos que implementar o panafricanismo. Se é no setor da preservação da nossa espiritualidade, temos que implementar os sistemas espirituais. Então, todos nessas estruturas de poder, nós temos que implementar os nossos ideais panafricanistas. Até o nosso nome, nós não temos nosso nome, fomos roubados. Os nossos nomes foram roubados, a nossa cultura foi roubada, os nossos valores foram roubados. Então agora é o momento de resgatar estes valores e implementar no sentido de Estado. Tá bem, nós já percebemos que a UFACOAB tem muita matéria a apresentar neste quesito também. Prometemos, se nos conceder uma outra entrevista, podermos falar sobre esta atual ideologia, mas de momento queremos continuar aqui com a situação dos direitos humanos. Okay. Então, nós sabemos que o direito à vida é um direito fundamental e primário dos direitos humanos. Então, num país onde não há pena capital, como Angola, assim que mata cidadãos quando bem entende, sob ordens de quem não se sabe. Aliás, mesmo quando estes não mostram nenhuma resistência. Estas pessoas que, apesar de serem criminosos, são nossos irmãos, são mortos sem sequer terem a chance de obter um julgamento justo, que é um direito constitucional. Por que isso acontece e quem devia ser responsabilizado por estas causas? Ok, outra vez, vamos voltar na mesma situação. É a partidarização das estruturas de poderes aqui, das instituições do Estado. Porque as instituições estatais foram assambarcadas, as instituições do Estado são politizadas. Quem controla essas instituições é um grupo restrito de homens que não têm sentido de Estado. Eles têm sentido individual. Quer dizer que se tu interferires nos interesses deles, eles acionam os seus cães de guarda, acionam o poder policial, acionam o poder militar. Então quer dizer que tudo isso, essas estruturas de poder que deviam preservar, garantir a segurança do povo angolano, foram assambarcadas. E hoje é completamente difícil, porque qualquer governo, qualquer ministro ou um dirigente do MPLA, se não gostar do UFACOAB, simplesmente ele vai acionar a SIC. A SIC vai capturar. Depois vai acionar os sistemas prisionais, que vão te prender, vão te meter no calabouço. Certo. Depois vão acionar o sistema dos tribunais, que vão te condenar. Depois os juízes. Manipular o julgamento, sim. Vão manipular. Depois os juízes. Então tudo isso está tudo. É um sistema. É um sistema. Então nós agora que temos que rebentar contra esse sistema, entender esses sistemas. Então a UFACOAB admite, ou seja, na sua ideia é que tanto a polícia como os nossos militares, né, que deviam proteger, deviam simplesmente velar pela proteção das nossas fronteiras, os nossos tribunais que podiam velar pelos nossos direitos, os serviços prisionais, todo esse órgão não passam de cães de guarda de uma elite política. Absolutamente, uma elite restrita que usa força
Porque eles sabem, eles usam a força para impor os seus interesses. Porque aqui em África, em Angola, a governação é a base da força. Nós temos que entender isso. Aqui não há porque não, eu vou ficar nas redes sociais, não, porque vou fazer, porque vou. Não. Aqui os sistemas políticos são governados à base da força. E você tem que entender isso. A base da força. E você, para penetrar aqui nos sistemas políticos, você tem que entender essas estruturas. Porque eles usam o poder militar e o poder policial para isso. Se você roubar galinha, se você roubar uma roupa, um tênis, roubar qualquer coisa, quer dizer, facilmente você vai preso. Mas esses políticos que roubam milhões, que dão ordem para matar o povo, esses estão aí à solta. Então nós é que devemos entender que aqui em África o que reina é a força. Certo. É a força. Mas há um poder, se me permita, há um poder aqui que o povo subestima, mas não entende. Qual é o poder? É o poder tradicional. É o poder tradicional. E os políticos sabem disso e têm medo desse poder tradicional. Por isso é que rebentaram com o povo da Lunda. Por isso é que aprisionaram o Bengo. Por isso é que aprisionaram mentalmente os Sobas. Porque eles sabem do poder tradicional. E quando nós, povo, começar a entender o poder tradicional, não há batalhão, não há exército que vai brincar com o povo. Porque esse general que dá a ordem é esse general que vai pagar. Então ele vai pensar duas vezes antes de mandar os cães do cara bater o filho do outro. Ele vai pensar duas vezes. Porque no mundo tradicional, no mundo espiritual, você não consegue fugir. Não tens como você fugir. E é isso que esses políticos entenderam muito bem. Por isso é que eles, quando sobem nos cargos, vão se lavar, vão se lavar lá nos quimbos, porque eles sabem o poder tradicional. Não há bala que contém o poder tradicional, a fúria do poder tradicional. Mas eles já perceberam isso. Então, povo angolano, quero aqui direcionar para vocês que da vossa órgão de informação, começam a entender o poder tradicional. Quando você entender o poder tradicional, ninguém vai mais tabacalhar, ninguém vai brincar contigo. Por isso é que os Soba são gigantes adormecidos. O MPLA virou os Sobas como seus meros agentes partidários. Mas se nós ativar o poder espiritual no Soba, acabou. O MPLA cai no instante. Não há exército que vai conseguir conter a fúria dos grupos sobados nas províncias de Luanda. É só isso que eu quero aqui dizer, enfatizar. Eles controlam a força. Mas se há coisas que eles próprios não controlam, é o poder espiritual e o poder tradicional. Está bem, compreendemos esse lado e como já prometemos falar mais sobre esse assunto, não se sabe quando é que o Alpha Quab vai nos conceder uma outra entrevista, mas na próxima vamos falar exatamente sobre isto, sobre o panafricanismo e também sobre este poder tradicional que tanto fala e quer aqui alertar. Mas então, já afirmou que as nossas instituições estão politizadas e não passam de cães de guarda, né? de políticos. Então, nós queremos aqui continuar. Em sua opinião, então, como o Ministério da Justiça, os tribunais e o Estado em geral deviam proceder para fazer cumprir e respeitar os direitos humanos dos cidadãos? Eles nunca vão fazer. Nós, como povo, é que temos que exigir. Nós, como povo, é que temos que exigir. Porque disse aquele ditado, grandes povos fazem grandes líderes fazem grandes povos. Isso vai em dois lados. Nós, como povo, é que temos que resgatar o espírito dos nossos ancestrais. Nós, como povo, é que temos que começar a exigir, bater a mão na mesa, dizer chega. Porque um ministro não vai avacalhar um povo.
um presidente, por mais que tenha as suas tropas todas, não vai conseguir avacalhar um povo por muito tempo. E se ele não sair com uma revolta popular, então a natureza vai lhe tirar como tiraram Zé Eduardo. Então, a questão principal não é só o que é que os políticos têm que fazer, mas é o que é que nós como povo temos que fazer. Certo. Porque eles vão continuar sempre a roubar o povo, vão continuar sempre a avacalhar o povo, vão continuar sempre a humilhar o povo, porque eles veem. E quando eu falo isso em toda a classe política, sem exceção. Toda a classe política. Temos políticos fortes aqui em Angola, todos, até da oposição, eles têm que ser testados. Porque a partir do momento que você se predispõe a servir o povo angolano através do erário público do mesmo povo, então o povo tem essa obrigação de policiar. Primeiro, a presidência da República. Segunda, os ministérios. Terceiro, os deputados. Quarto, os governadores das províncias. Essas 4 estruturas de poderes têm que ser policiadas ferro e fogo. Mas é mesmo policiada. Não estou a dizer que temos que bater os ministros, temos que não. Eles infernizar até eles fazerem o que eles se comprometeram com o povo. E é isso que nós não estamos a dar conta do recado. Por isso é que o governo provincial do Bengo não gosta do Afacuaba. Por isso é que os embaixadores do MPLA não gostam do Afacuaba. Por isso é que os cônsules não gostam do Afacuaba. E os demais irmãos também que têm sido ativos. Não falo só o Afacuaba porque eu não gosto de me individualizar. Porque eu sou um simples servente do povo. Eu não faço nada sozinho. Então, mas é para vos dizer, nós é que temos essa responsabilidade. Porque nós não podemos permitir que um grupinho venha aqui serem armados em reis, sem coroa, ilegítimos, pensarem que podem manejar e roubar o dinheiro do povo. Assim mesmo vis-à-vis, e nós não falamos nada. Então chegou a altura de revertermos essa situação. Está bem. Então, só mesmo para te dizer, mano, a questão não é só o que os políticos têm que fazer para melhorar, porque muitos deles nunca vão fazer. Nunca vão fazer. Então, a questão agora está no povo, porque nós já sabemos, mesmo até os políticos da oposição, são todos farinha do mesmo saco, comem todos do mesmo bolo. Porque a partir do momento que você diz que és deputado, você vive e sobrevive com o dinheiro do povo angolano. Então você tem responsabilidade de apoiar um orfanato, tens a responsabilidade de ajudar uma família nas ruas de Luanda ou de Angola, tens a responsabilidade de emancipar a juventude angolana. Você não pode me dizer, só porque estás na oposição, não pode me dizer porque nós não governamos, não temos dinheiro. Está bem, você como partido político não está bem, não tem dinheiro, não consegue, mas como cidadão angolano, como deputado, você tem essa responsabilidade. E o povo tem que entender isso. Porque se o povo não entender isso, então nós vamos só vir pesado com o MPLA e vamos esquecer que também temos milionários na oposição. Temos magnatas na oposição que andam aqui a zungar com os seus Lexus e com as suas mansões aqui, viagens à torta direita, a farfalhar as nossas crianças aqui e ninguém fala nada. Então, é essa a responsabilidade que nós todos temos, porque quando você falou aí de direitos humanos é isso, é preservar a vida humana, respeitar a criação do Criador do Universo. Como é que você diz ser político e és um mulherengo que passas a vida a farfalhar as nossas crianças, 17 anos, 16 anos, vem, como é que se diz, pimping as nossas crianças, és um beberrão, és um desbundeiro. E você quer me dizer que está na oposição a lutar contra o MPLA, amanhã quando ele subir no poder vai ter o mesmo comportamento que o MPLA tem. Então essa é a nossa responsabilidade de policiar a ferro e fogo a arena política. Está bem. Nestes 3 minutos que nos restam, fale de uma forma rápida, Afacuaba.
Se tivesse o poder para mudar esta situação em Angola, o que faria? Se tivesse poder, o poder é algo que corrompe. Ela vê? O poder é algo que corrompe. Ela vê? Eu sou daquela. Eu acredito em socialismo, monarquia, o poder descentralizado. Eu não quero ter poder absoluto. Eu não quero ter poder absoluto. Eu quero ter polos de poderes descentralizados, na qual o Alpha Quab não vai ter poder de decisão sozinho. Se eu tivesse poder aqui em Angola, eu descentralizava o poder. Aqui em Angola. Repito, se eu tivesse o poder aqui em Angola, eu descentralizava o poder. Porque a partir do momento que você descentraliza o poder, então ninguém é Deus. Porque nós temos esse hábito de idolatrar, de bajular. E quando você bajula e idolatra um ser humano, então ele torna-se arrogante depois. Então, eu digo humildemente, se eu, o Alpha Quab, tivesse o poder, eu descentralizava o poder. Essa é a resposta que eu dou sempre do povo. Certo. Porque o poder é do povo. Certo? Certo. O poder é do povo. Então nós temos que descentralizar. Não devia ter essa coisa de presidente. Não. Devia ter um grupo que toma decisão. Um grupo amplo, composto por sobas. Quando digo sobas, estou a falar líderes tradicionais, jovens, cada um que mete o seu grão de areia para engrandecer a nossa nação. Porque nós temos mesmo que meter na posição de serventes. Servir a nossa pátria em várias vertentes. Se na vertente cultural, vamos sim, senhor, a servir. Se na vertente política, vamos servir. Se na vertente econômica, vamos servir. Na vertente do empreendedorismo, na vertente educacional, na vertente espiritual, o objetivo principal é você se pôr na posição de servente. Quando assim o fazeres, então você próprio que vai descentralizar o poder. Vai descentralizar o poder. É exatamente isso que nós temos que fazer. Se eu tivesse poder aqui em Angola, é simples. Descentralizar o poder completo aqui em Angola. Está bem. Alpha Quab, então foram estas as questões que queremos apresentar ao Alpha Quab. Só nos resta agradecer imenso pela disponibilidade que teve em nos conceder essa entrevista. Estamos lisonjeados por sermos os primeiros no ramo audiovisual a quem concede uma entrevista. Então, ficamos por aqui. A não ser que agora, sim, tem algo a argumentar a mais? Temos algo a argumentar? Eu venho aqui agradecer a todos os irmãos angolanos, todos os reis e rainhas, tanto aqui no território como na diáspora, que têm lutado por uma Angola melhor. Sem exceção, eu venho mesmo agradecer, porque esta luta não é individual, porque esta luta não é só física, é espiritual. E é nossa responsabilidade de resgatar assim o espírito dos nossos grandes guerreiros e guerreiras. Porque nós somos sim filhos de zungueiras, filhos de militares, filhos de sobas, filhos de camponeses, filhos de serventes da pátria. Então é nossa responsabilidade em trazer de volta o espírito de Zingambande, espírito de Mandumi Ndomofaia, espírito de Ngola Kiluange, espírito de Jonas Malheiro Savinde, de Rei Equiqui, espírito de Patrícia Lumumba indo pelas Áfricas, Patrícia Lumumba, Malcolm X. Está a ver? Trazer o espírito de Alia Tadman, espírito de Martin Luther King, espírito de Winnie Mandela, Thomas Sankara, Colonel Gaddafi, Robert Mugabe. Trazemos o espírito desses grandes guerreiros, Shaka Zulu, e dizer chega da opressão espiritual, porque nós estamos acorrentados. Então temos que desberlinizar o nosso continente, porque a luta não é só Angola, é a África, é a emancipação do povo africano. Por isso, Alpha Quab, é com muito prazer que falo assim para vocês também, porque também não pode ser só você dizer não. É mesmo um prazer também falar convosco, porque eu já me disse mesmo claramente, enquanto nossos irmãos sair, não estiverem no calabouço, eu não dou entrevista a nenhum órgão do Estado, porque é através desses órgãos de Estado que eles usam a mídia para mentir o povo. Então nós temos que perceber isso. Vamos resgatar a nossa nação, vamos resgatar a nossa cultura,
E todos nós temos essa responsabilidade. Alfa Quabo, botas no terreno. E venho aqui agradecer a todos os membros da UDA, NFAC, Rádio Diamante, Diamond na UK, Pantera Negra nos Estados Unidos, NFAC nos Estados Unidos, Global, NFAC, Pantera Negra, Black Panthers. E a todo o povo africano espalhado pelo mundo afora. Vocês sabem aqui qual é o código. Aqui é mesmo só botas no terreno. Qual é o código aqui? É poder negro. Black Power. Black Power. Alfa Quabo, esta foi a entrevista. Muito obrigado por tudo.